Você já se pegou olhando para sua própria vida e pensando: nossa, tá dando tudo certo. Você trabalha, você estuda, você conquista coisas, tem alguém que você ama, vive momentos felizes, mas mesmo assim existe aquela sensação muito sutil de que falta alguma coisa. Eu não estou falando nem de tristeza, nem de vazio, nem de depressão. É algo muito mais sutil. É bem mais silencioso. É como quando a gente usa uma roupa linda, mas que aperta um pouquinho. A gente vai para a vida com ela, se sente bem, mas lá no fundo até esquece que a roupa está ali. Só que lá no fundo a gente sabe que ela não está vestindo exatamente quem realmente a gente é. Não é a nossa melhor versão. Porque quando a vida está ruim, a gente tende rápido, a gente já sabe que precisa mudar, que aquilo tem que mudar rápido. Agora, é muito mais difícil perceber quando está tudo dando certo. Quando a gente está vivendo exatamente a vida que a gente deveria viver. E foi aí que eu comecei a me questionar, né? Será que eu estou vivendo a minha história? Será que eu estou vivendo a minha vida? Ou eu estou vivendo a vida que esperam de mim? Ou eu estou vivendo a história que as outras pessoas esperam que eu viva? E mesmo assim, depois de muito tempo, eu continuei vivendo o mesmo roteiro. Porque a vida acontece, a gente tem conta para pagar, a gente tem responsabilidades, a gente tem compromissos e sempre vai deixando para depois, né? Mas depois eu arrumo isso, depois eu mudo, né? Tá dando tudo certo, tem que pagar essa conta, eu tô comprando uma casa, eu tenho alguns compromissos que eu preciso zelar por eles. E existe uma pergunta muito difícil que é como entender que alguma coisa precisa mudar se na teoria está dando tudo certo? Ou então, como construir um caminho diferente, sendo que a vida que você está levando consome 100% do seu tempo? E aí foi nesse processo todo que eu comecei a entender realmente o que é se reencontrar. O que é se reencontrar no meio de todo o caos? A primeira pergunta é: como que a gente sabe que a gente se reencontrou? E para mim a resposta é simples. É quando a gente é feliz. E repara que eu falei é e não está. E existe uma grande diferença nisso, né? A gente costuma confundir felicidade com alegria, com prazer, com euforia. Mas elas não são a mesma coisa, né? Alegria é maravilhoso, né? Ela é maravilhosa. Ela faz parte da vida. Só que ela depende do que acontece do lado de fora. Você conquista algo, você viaja, você recebe uma notícia boa, você compra alguma coisa legal, você constrói uma família, se apaixona, tudo isso te traz alegria e você está alegre. Mas passa, são momentos, né? Como a tristeza, você está triste, ela também passa. Você não é triste, você está triste. Você não é a dor, você está com dor. Dessa forma, você pode estar alegre, mas não necessariamente ser feliz. O livro A Arte da Felicidade, do Dalai Lama, ele traz isso de uma forma muito clara. Ele explica que prazer e felicidade são coisas diferentes. O prazer, ele depende de acontecimentos e a felicidade é um estado de ser. Por isso, uma pessoa ela pode passar por momentos difíceis e mesmo assim continuar sendo feliz. Tem uma história que eu nunca esqueci. No meu primeiro workshop de aromaterapia, eu estava em São Francisco e a professora ela me mostrou o óleo essencial de laranja. E ela falou para mim: esse é o óleo da alegria, Flávia. Mas não é da alegria de euforia. É a alegria de uma criança. É a alegria que está mais relacionada à paz, a sentir paz, do que se sentir eufórico. E aí, obviamente, virou meu óleo essencial favorito. Eu entendo hoje que quando a gente está alinhado com a gente mesmo, existe uma paz que permanece, mesmo quando a vida fica difícil. Quando você sente tristeza, decepção, você não deixa de ser feliz. Então, por que a gente se perde, né? Vem essa pergunta. Porque isso acontece devagar. Ninguém acorda um dia falando: nossa, hoje eu vou deixar de ser quem eu sou. A gente vai cedendo aos poucos para caber, para agradar, para não decepcionar, para corresponder, para não perder. É só por enquanto. E aí o tempo vai passando, o orgulho vai entrando, a comparação. E quando a gente percebe, a gente já entrou no piloto automático. Ou então, quando a gente percebe isso, já passou tanto tempo que chega um momento que você fala assim: mas como eu mudo tudo isso agora? Daí virou aquela bola de neve. Como é que se muda? Eu lembro um dia que eu estava trabalhando de casa e eu tinha 5 minutos para almoçar. Nesses 5 minutos, eu levantei, peguei rápido algumas frutas para comer. Não dava para fazer comida. Peguei algumas roupas que eu tinha que colocar para lavar. Estava andando pela sala, né, levando as coisas. Aí teve uma hora que eu parei. Eu parei, virei uma estátua assim.
olhei para mim e pensei, né? Flávia, você parece uma louca. E aí eu refleti depois, né? Qual foi a última vez que eu sentei para almoçar? Qual foi a última vez que eu comi comida no almoço e sentei numa mesa? Eu não lembrava. E aí caiu uma ficha em mim, né? Eu não sou feliz. Eu não sou feliz assim. Eu não quero viver assim. Não quer dizer que eu não tenha momentos felizes. Eu tinha momentos alegres porque a minha vida estava dando certo. Estava tudo dentro do script. Mas eu não sou feliz. E aí veio aquela sensação forte de eu estou perdendo tempo de vida. Isso é tempo de vida. E se tem uma coisa que não volta na nossa vida é o tempo. Eu posso fazer muito mais do que isso. E é exatamente assim que a gente se perde. É devagar, é aos poucos. É cedendo um pouquinho hoje, cedendo um pouquinho amanhã. Hoje tudo bem não almoçar? Ah, hoje está tudo bem. Não, hoje eu preciso fazer isso porque eu vou ficar bem com a minha chefe. Então a gente vai cedendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e mais um pouquinho, até o dia que a gente não se reconhece mais. Porque a vida acontece, as responsabilidades chegam, as contas chegam para a gente pagar. O Ayurveda, ele diz, né, se você não é feliz, então você já está doente. Porque ele parte do pressuposto que o objetivo de todo ser humano é ser feliz. Nós nascemos, viemos aqui para sermos felizes. Então ele entende que a gente já nasce feliz, a gente já nasce equilibrado. Mas a vida, o meio que a gente vive, a sociedade, vai desequilibrando a gente pouco a pouco e a gente vai saindo da nossa origem. E não existe felicidade quando a gente está em desequilíbrio, quando a gente está perdido. Por isso eu acho que não tem nada mais bonito do que um ser humano que se veste de quem ele realmente é. Eu estou falando da coragem de ser quem você é, de entender onde está o seu potencial, de entender onde está a sua melhor versão. Porque às vezes o ponto não está no trabalho. Eu dei um exemplo aqui meu do trabalho, mas às vezes está na família, às vezes está no relacionamento, nos amigos, ou na forma mesmo que você começou a tratar a si mesmo. Sabe, no fim, eu acredito que ser feliz é ter coragem de ser você mesmo. Mas se reencontrar é só o começo, porque aí vem a segunda etapa. Como permanecer ali? Porque a maioria de nós, né, a gente não vive isolado de tudo isso. Acredito que a maioria que não seja monge, né, a gente vive em sociedade. O meu professor de Ayurveda, ele dizia uma frase que eu acredito profundamente, que é muito difícil ser são numa sociedade que está doente. Como a gente se mantém ali? Porque a gente absorve muito mais do que a gente imagina, né? Jim Rohn já dizia que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E a gente não tem controle sobre isso, né? A gente absorve tudo que a gente vê, a gente absorve tudo que a gente ouve, a gente absorve tudo que a gente consome. Como o ar que a gente respira. Você não controla o ar que entra. E tudo que entra está sendo absorvido. Existe uma frase que diz, né? Uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna verdade. E é isso que acontece. A gente absorve tanto, tanto, tanto. Vou deixar para lá, eu não acredito, mas aquilo está entrando em você, entrando em você. Chega uma hora que é tantas vezes que ele molda você. E você nem percebe que aquilo está te moldando. E você nem percebe que você não é mais você mesma. A gente normaliza a violência, a gente normaliza a falta de valores. E sem perceber, a gente não existe mais. Isso acontece muito no nosso trabalho, isso acontece muito dentro de casa, nas nossas relações, isso acontece muito com os nossos amigos. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E eu passei a ter muito mais cuidado de quem são as pessoas com quem eu mais convivo, o que eu estou absorvendo delas. Por isso que eu acho que se reencontrar não é um acontecimento, né? Não é um marco. Se reencontrar é uma prática. Porque não é só se reencontrar, é se manter ali, né? É fazer essa gestão de estar com você mesmo, de não perder quem você é e se perguntar, isso ainda faz sentido para mim? Isso ainda representa quem eu sou? Isso ainda representa os meus valores? Saúde nunca foi só ligado à alimentação, a exercício físico, né? E é por isso que eu amo a Ayurveda. Saúde está conectada à forma como você vive. E tudo isso pode nos aproximar ou nos afastar da nossa melhor versão. E sem perceber, a vida vai acontecendo, o tempo vai passando e o tempo não volta. Alguém um dia falou que a gente tem cerca aí de uma média de 80 verões e invernos na nossa vida. Use-os com sabedoria.
O que você está fazendo com os seus verões e os seus invernos? E é por isso que eu acho que se reencontrar é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer na nossa vida. Porque no final das contas, a única pessoa que vai viver a sua vida inteira é você. Talvez a gente nunca encontre uma resposta definitiva, porque a gente muda. E às vezes a direção de um momento, depois de um tempo, ela passa a ser outra. E é exatamente por isso que se reencontrar não é um destino, ele é um caminho. O caminho de voltar a si sempre que for preciso. E acho que o mais difícil de tudo isso é a gente ter coragem de encontrar essa nossa melhor versão no meio de todo esse caos. Nos próximos vídeos eu vou compartilhar um pouco mais sobre a Ayurveda, aromaterapia, Feng Shui, imagem e tantos outros conhecimentos aí que podem te ajudar a encontrar esse seu caminho, a se reencontrar. Se você gostou, deixa o seu gostei aqui, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que deve ouvir isso também. E se você quiser também saber um pouquinho mais sobre meus atendimentos individuais, eu vou deixar aqui na descrição as informações para vocês. E é isso, muito obrigada e até a próxima!